Você sabe o que é um conjunto? Você poderia me falar, Felipe, é muito fácil, o conjunto ele é uma reunião de coisas, ele é um agrupamento. E você não está errado. E você pode me falar assim, um exemplo, um agrupamento de casas, um agrupamento de canetas. E não, você não está errado, você está claramente certíssimo. Porém, tem uma melhor definição para a gente poder representar o que é conjuntos. E seria o quê? Conjuntos, ele é um agrupamento de objetos com características semelhantes. Ou seja, como eu deixei aqui essa observação, esses objetos, eles não podem ser objetos quaisquer, objetos aleatórios. Eles precisam ter características semelhantes para tudo isso aí representar um conjunto. Vejamos, esses objetos, eles vão representar o quê? Os elementos. Deixa eu só escrever aqui. Quando fala de objeto, ele vai estar falando dos elementos. Perfeito? E aqui agora vamos para uma parte muito importante, que é a construção de um conjunto. Um conjunto, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Eu trouxe esse exemplo. Esse exemplo que eu trouxe foi o conjunto das vogais. Esse conjunto, a gente vai começar a destressar ele, passo a passo, para eu te mostrar como funciona cada parte de um conjunto. Antes da gente criar um conjunto, precisamos dar o quê? Nome a ele. E aí, todo conjunto, ele precisa ser representado por uma letra. Ele tem que ter um nome. E ele tem que ser representado por uma letra. Porém, tem que ser uma letra maiúscula, como eu deixei um exemplo aqui, tá vendo? Ou seja, sempre tem que ser uma letra maiúscula. Perfeito. Qualquer conjunto que seja, ele tem que ser representado por uma letra maiúscula. E aí, agora, já entrando para essa parte aqui, começando a adentrar dentro de um conjunto, vemos que temos essas duas barrinhas aqui, que ela é chamada de quê? Elas são chamadas de chaves. Então, tem essa diferença, porque existe os parênteses, existe os colchetes e existe as chaves, que é o que vai estar ali fechando os elementos, vão estar prendendo os elementos dentro de um conjunto. E aí, sempre que temos um conjunto, os elementos de dentro, eles precisam estar presos dentro dessas chaves, tá? Ou seja, isso aqui é chamado de chaves. Tem duas. Uma, duas. Perfeito. E dentro dessas chaves vão ter o quê? Vão ter os elementos. Ou seja, elementos. Perfeito. E aqui vai ter uma observação muito importante. Sempre que esses elementos forem letras ou palavras, eles vão ter que ser escritos por letra minúscula, como eu deixei exemplificado aqui. Sempre que forem letras ou palavras, eles precisam ser escritos por letras minúsculas. Perfeito. Então aqui a gente já tem mais ou menos a construção de um conjunto. Só falta somente uma parte aqui agora, que é algo bem simples, mas que não pode deixar de explicar para vocês. Dentro desse conjunto temos elementos, correto? Porém, aqui a gente tem vários elementos, tá vendo? Temos as vogais aqui do alfabeto. Perfeito. E esses elementos, eles têm que estar sempre separados. Eles podem estar separados, por exemplo, por uma vírgula, assim, dessa forma, tendo uma vírgula, ou eles também podem ser representados pelo quê? Por um hífenzinho, esse tracinho, tá vendo? Nesse vídeo hoje, eu trouxe a sua definição de conjuntos. E no final aqui, eu expliquei como funciona a construção desse conjunto, passo a passo. Segue os próximos vídeos para saber o resto do conteúdo.